show, pessoal. Essa revisão tá top. Só conteúdos voltados para PMCE. Já falei. Quem também está estudando para outros concursos, aproveita essa aula. Ela ficará salva. Curta, deixa o like e compartilhe o nosso vídeo. Beleza? Quanto mais likes, mais compartilhamentos, mais visualizações, mais vídeos serão feitos para ajudar quem está estudando aí para os concursos. Beleza? Para quem não conhece, sou o professor Muniz. Beleza? E hoje iremos começar a nossa mega revisão de português. Vamos lá. Classifique os termos em destaque. Vamos lá, pessoal. Então, essa questão ela é voltada para a classificação morfológica dos termos. Quando eu falo classificação morfológica, é diferente de classificação sintática. A classificação morfológica, vamos lá, fazer uma pequena associação. Imagina meu nome. Bom, sou o professor Muniz. Muniz é meu nome, é minha classe gramatical. Qual a função do Muniz? Bom, o Muniz é policial. Opa! Então, o Muniz, a classe morfológica dele é o nome, né, Muniz, e a função sintática dele é ser policial. Ou seja, no português, você tem que pensar e fazer a mesma associação. Por exemplo, um substantivo. Substantivo é o nome, é a classe gramatical. Agora, esse substantivo ele pode funcionar sintaticamente, ou seja, ele pode funcionar como um núcleo do sujeito. Entenderam? Então, o que essa questão está pedindo é que você classifique morfologicamente. Então, vamos aqui classificar. As minhas duas irmãs caçulas são gêmeas. Pessoal, caçulas, observem que qualifica irmãs. Irmãs é substantivo. Então, caçulas é um adjetivo. Tá certo? São gêmeas. Observe que gêmeas... Quem são gêmeas? Quem são gêmeas? As irmãs. Então, gêmeas também é uma qualidade, tá certo? Uma característica das irmãs. Então, gêmeas também é um adjetivo. Tá bom? Professor, irmãs é o quê? Irmãs é o substantivo. Observem que o adjetivo é a classe que vai qualificar o substantivo, tá bom? Elas moram em Brasília. Professor, elas. Bom, aqui a gente vai trabalhar com o pronome. É um pronome pessoal. Professor, elas, se você observar, elas retomam irmãs. Tá vendo? Ó? Então, elas retomam irmãs. A função do pronome, rapidinho aqui. Lá. Ó, irmãs. A função de um pronome, pessoal, é substituir um termo ou acompanhar aquele termo, um substantivo. Então, nesse caso, observe que elas está substituindo, mas é um termo que retoma um termo anteriormente falado, irmãs, se refere a irmãs. Então, nesse caso, a gente diz que elas, além de ser um pronome pessoal, é também um pronome substantivo. Por quê? Porque ele está substituindo irmãs. Então, é um pronome substantivo. Ok? Então, vamos lá. E em Brasília, professor? Bom, as irmãs caçulas, que são gêmeas, elas moram em Brasília. Brasília é o lugar, é o local onde as irmãs moram. Então, em Brasília é o lugar. Quando a gente tem essa situação, ideia de lugar, observe que nós temos a formação de uma preposição mais um substantivo. Brasília. Né? Onde nós estamos diante, pessoal, morfologicamente, de uma locução verbal, adverbial, na verdade, né? Adverbial de lugar. Ok? Uma locução adverbial de lugar. Então, em Brasília, é uma locução adverbial de lugar. Cuidado, estamos classificando morfologicamente. Sintaticamente, essa locução em Brasília seria um adjunto adverbial de lugar. Atividade fundamental na universidade é o educar. Bom, o que é o educar? O educar é a atividade fundamental. Bom, essa atividade ocorre aonde? Qual lugar? Na universidade. Observe que nós estamos diante, novamente, de uma locução adverbial de lugar.
Então, anote aí no seu material. Na universidade é o local onde está acontecendo as atividades. Tá bom? Professor, e educar? Ah, essa é fácil. É verbo, né, professor? Não, pessoal. Observe que antes do verbo nós temos um artigo O. E esse artigo O, ele tem a função de substantivar. Ou seja, sua classe original, educar, é um verbo. Verbo é educar. Só que observem que nós temos um O, artigo antes desse educar, onde ele faz essa substantivação. Então, educar nessa ocasião, ele não funciona como verbo. Ele funciona como um substantivo. Professor, por causa da presença do artigo? Perfeitamente. Então, tá aí, ó, o educar. Professor, como é o nome dessa derivação? Bom, o nome dessa derivação é a derivação imprópria, tá bom? Onde nós pegamos uma palavra que tem sua classe original, coloca um artigozinho antes para substantivar aquela classe, tornando aquela classe com outra função, tá bom? Então, nesse caso, o educar está como substantivo. Cuidado com isso, tá? Vamos aqui na nossa próxima classificação. A venda da casa e dos apartamentos dividiu a opinião da família. Bom, quem dividiu a opinião da família? Bom, a venda, né? A venda da casa e dos apartamentos dividiu. Bom, esse A está funcionando como o quê, professor? Preposição, artigo, é um pronome. Observe que logo após tem opinião. Opinião é um substantivo. É um substantivo. Então, o que é que está acompanhando o substantivo? O artigo, a opinião. Tá certo? Da família seria o quê, professor? Da família. Observe que da família se liga ao substantivo opinião. Tá certo? Observem que nós temos, ó, opinião da família. Certo? Ó, da família caracteriza de quem seria essa opinião? Bom, a opinião da família. Opinião seria um substantivo. Um substantivo. Professor, esse substantivo é um substantivo abstrato? É um substantivo abstrato. Opinião. Da família, ele se liga à opinião, tá certo? Só que observem o seguinte. Da família está recebendo a opinião ou a opinião é dela? A opinião é da família. Então, ela pratica a ação. Ela que tem a opinião. Entendeu? Então, presta atenção. Ó. Como ela pratica a ação, a opinião é dela. Então, nesse caso aqui, da família é uma locução adjetiva. Tá bom? Locução adjetiva. Ó, professor, locução é quando nós temos dois ou mais termos. Geralmente temos uma preposição com substantivo. Ó. Na locução adjetiva, observe, da família. Seria uma preposição da com o substantivo família. Tá bom? O que é que acontece, professor? Da família, morfologicamente, é uma locução adjetiva. E as locuções adjetivas, sintaticamente, são classificadas como adjunto adnominal. Tá bom? Então, classificamos todos os termos. Você vai anotar aí no seu material que da família é uma locução adjetiva. Tá certo? Uma locução adjetiva. Entenderam, meus garotos? Então aí, vamos partir para a próxima. A venda da casa e a dos apartamentos. Professor, o termo sublinhado aí, grifado, destacado é o DOS. Observem que DOS ele é formado pela contração de di mais os. Tá bom? Professor, posso afirmar que tem um artigo aí? Sim, tá aqui, ó. DOS é preposição? É, mas é uma preposição formada pela contração de uma preposição de mais o artigo os. Tá certo que está no plural, por isso que está DOS. Por que está no plural? Porque esse os se refere a apartamentos, ó. Apartamentos é substantivo. E eu já falei para vocês que o substantivo ele anda acompanhado com seu artigo, ó. Os apartamentos. Por isso que os está no plural e apartamentos está no plural. Tá bom? Então, cuidado. Se cair questão pedindo contagem de artigos, você sabe que você vai ter que analisar as contrações, porque dentro das contrações pode ter um artigo, tá bom?
Ocorreram durante a reunião bastantes divergências entre os diretores. Professor, bastantes divergências entre os diretores ocorreram. Nossa senhora, ocorreu é verbo, né, professor? É um verbo. O que é que, na verdade, bastantes divergências ocorreram, né? Ocorreram entre os diretores. Professor, o que é que seria esse bastantes aqui? Ó? Observe que bastantes se liga a divergências. Divergências é um substantivo. Tá certo? A sua dúvida é saber, professor, será que isso daí é um adjetivo? Será que isso daí é um advérbio? Ah, eu já ouvi falar que bastante é advérbio. Cuidado. Primeiro, sabe por que ele não é advérbio? Porque, ó, olha o Szinho no final. Ó. Advérbio não varia, tá? Advérbio é invariável. Então, daqui a gente já poderia eliminar essa função de advérbio. Na verdade, bastante só pode ser usado como advérbio com bastante, sem flexão. Tá bom? Substitui por muito, para ver se dá certo. Observe quando eu digo bastantes divergências. Ó, eu não consigo definir a quantidade de divergências. Observe que, nesse caso, bastantes ele está como um pronome indefinido. Por que, professor, pronome indefinido? Porque ele está se ligando a um substantivo. E nós temos 4 classes que se ligam a um substantivo. Ó. Artigo, adjetivo, numeral e o pronome. Tá certo? O pronome indefinido é aquele pronome que eu não consigo definir. Então, nesse caso, bastantes, como ele está acompanhando o substantivo e não substituindo, eu digo que esse pronome indefinido, ele também é chamado de um pronome adjetivo. Por que adjetivo? Porque ele está acompanhando o substantivo divergências, tá bom? Professor, e esse outro termo aqui, ó, durante a reunião? Aí você se pergunta, bastantes divergências ocorreram durante a reunião. Onde ou quando? Não. Quando ocorreram? Quando essas divergências ocorreram? Durante a reunião. Então, observe que esse termo durante, tá certo? Que está entre vírgulas, ó, porque ele está deslocado, tem uma natureza adverbial, tá certo? Uma circunstância de tempo. Então, aqui nós estamos diante de uma locução adverbial de tempo. Bom? Professor, essas vírgulas são obrigatórias? São porque é considerado longo e ele está deslocado, tá? Professor, isso aqui, locução adverbial, é a classificação morfológica, não é? O senhor está dizendo? É. E a sintática? Bom, sintaticamente ele funciona como adjunto adverbial de tempo, tá bom? Então vamos lá. Ricardo odeia que lhe digam que é certo. Ricardo odeia que lhe digam que é certo. Professor, o que é que seria esse que aqui, hein? Morfologicamente? Como é o nome dele? Qual é a classe dele? Vamos lá. Ricardo odeia que lhe digam que é certo. Ricardo odeia isso. Quando eu consigo substituir esse que por isso, e esse que vai introduzir ó, essa oração aqui, Ricardo odeia isso. A gente vai estar diante de uma conjunção integrante. Tá certo? Uma conjunção integrante. Professor, e esse li aqui? Ricardo odeia que lhe digam o que é certo. Bom, quem diz alguma coisa, diz o que é certo. A quem? Ao li. E esse li retoma quem? Ricardo. Ricardo odeia que lhe digam o que é certo. Ou seja, alguém vai dizer o que é certo para Ricardo. Observe que eu disse que quais são as duas funções do pronome. Ou ele acompanha, igual bastantes ali naquela questão, ou ele substitui, como é nesse caso do li, do eles, né, naquela questão anterior. Observe que o li retoma Ricardo. Ou seja, alguém está dizendo o que é certo a alguém. A quem? Ao Ricardo. Então, ó, esse li funciona como um pronome. Tá? Ele funciona como um pronome.
certo? Um pronome oblíquo aí. Professor, sintaticamente, esse li seria o quê? Sintaticamente, como ele está retomando o Ricardo, e nesse caso, observem que ao Ricardo é um objeto indireto. Então, esse li, sintaticamente, funciona como objeto indireto. Tá? Mas aqui, o nosso objetivo é só classificar os termos que estão em destaque. Tá bom? Então, só para a gente relembrar, o que é uma conjunção integrante, o li é um pronome, e o o, professor? Bom, Ricardo odeia que lhe digam o que é certo, ou seja, lhe digam aquilo o qual é certo. Opa! Professor, eu pensava que esse o era artigo. Não. Quando a gente tiver essa figurinha aqui, professor, ó, e o que na frente, você vai lembrar que 100%, quase que 100%, esse o vai estar aí funcionando como pronome demonstrativo. E esse que, ele vai funcionar como um pronome relativo. Então, são dois pronomes andando um do ladinho do outro. Então, ó, esse o não é artigo, tá? Esse o é um pronome demonstrativo. Você consegue substituir por aquilo, ó. Digam aquilo o qual é certo. Muita gente ia querer marcar isso aí como artigo, mas não é, tá? Cuidado. Então, tá aí. Pronome demonstrativo. Beleza? Vamos aqui partindo para a nossa revisão. Os homens assistem perplexos à revolução hormonal. Professor, perplexo se refere a quem? Homens. Homens perplexos. Então, aqui de cara, a gente já sabe que é um adjetivo. É uma qualidade, aí, uma característica dos homens. Ora, os homens assistem. Observe que esse verbo assistir, ó, quem assiste, assiste a alguma coisa. Ó. Por isso que tem a crase aqui, tá? Essa crase ela foi formada pela preposição a mais o artigo a, se referindo ao substantivo revolução, tá? A revolução. Então, observe que esse a ele é formado por uma preposição mais um artigo. Beleza? E a junção da preposição com o artigo a forma o que a gente diz que é crase, né? Formado pelo acento grave, tá certo? Então, tá aí. Nós temos uma crase. Observem que essa preposição veio da regência de assistir, tá? Porque a gente vai, quando a gente for estudar regência, a gente vai ver que esse assistir, né, se for no sentido de ver, exige a preposição. Assiste, assiste a alguma coisa, assiste à revolução. Se for no assistir no sentido de ajudar, aí ele é um verbo transitivo direto. Então, nesse caso aqui, ó, perplexos se refere a homens, é um adjetivo, né? E logicamente que homens é um substantivo. E o adjetivo ele tem a função de caracterizar ou qualificar o substantivo, tá bom? Assistem à revolução. Assiste a alguma coisa. Já coloquei aqui, tá? Formado aí pela preposição a mais o artigo a, tá bom? Formando a crase. Mandou-me comprar o presente, mas não o fiz. Professor, e esse ó, será que é artigo, hein? Lembro que o concurso de 2016 da PMCE cobrou uma questão muito parecida aqui com essa nossa frase em análise, tá? Professor, qual é a função desse ó? Será que ele é artigo? Será que ele é pronome? Será que ele é pronome demonstrativo? Vamos lá ver, né? Mandou-me comprar um presente, mas não o fiz. Quem faz, faz alguma coisa. Ele fez o quê? A compra do presente. Não é isso? Mandou-me comprar o presente, mas não fiz. Só que essa compra do presente está sendo substituída por um O, que se liga ao verbo. Se está se ligando ao verbo, esse O está como pronome oblíquo. Tá certo? E, logicamente, sintaticamente, ó, o pronome oblíquo aqui, tá? Morfologicamente. Sintaticamente, ele seria o quê? Sintaticamente, objeto direto.
Quem faz algo, ele fez essa questão da compra do presente, tá? Mas não o fiz, certo? Esse o retoma justamente a compra do presente. Ele não fez a compra do presente, tá certo? Então, tá aí. Então, cuidado, se não é artigo. Observe que ele está se ligando a um verbo fazer. Vamos lá, próxima. Professor, mas me tira mais uma dúvida, porque eu estou estudando demais português. Por que é que esse o está aqui atrás do verbo? Por que é que não é assim, ó? Fiz o. Observe que nós temos uma partícula negativa atrativa. Esse advérbio negativo, pessoal, ele atrai o pronome, tá certo? Então, tá aí, ó. Por isso que esse o ele está atrás do verbo fazer, tá certo? Então, tá aí, ó. Não o fiz. Por quê? Porque esse não é uma partícula atrativa, tá bom? Então, não esqueçam desse detalhe aí. Poucos alunos vieram para o passeio. Professor, poucos seria o quê? Ó, vamos lá. Poucos está se ligando a alunos, tá certo? Alunos é o quê? Substantivo. Tá certo? Substantivo. Observe que eu não consigo definir a quantidade de alunos, então poucos aí está como pronome indefinido. Certo? Para seria o quê, professor? Bom, poucos alunos vieram para o passeio. Para é uma preposição. Certo? Uma preposição. Não esqueçam de identificar esses termos. O que é uma preposição, o que é um pronome indefinido, o que é um adjetivo, o que é um substantivo, tá certo? Então, aqui a gente finaliza essa matéria, essa parte aqui, tá certo? Nesse slide. Vamos aqui para o próximo. A cantora que acabou de se apresentar é péssima. Professor, qual é a função aqui morfológica desse quê? A cantora que acabou de se apresentar, ou seja, a cantora a qual. Observe que esse que ele retoma quem? A cantora, tá certo? Quando a gente consegue fazer essa substituição, a gente diz que esse que, morfologicamente, ele é um pronome relativo. É um pronome relativo, tá bom? Professor, a cantora que acabou de se apresentar é péssima. Bom, você não pode confundir, ó, esse que aqui, ó, o pessoal que está perguntando. Você não pode confundir esse que com o que conjunção integrante, porque o que conjunção integrante, você consegue fazer a substituição pelo que? Por isso, não é isso? Mas aqui observe que esse que ele retoma a cantora. Ó, a cantora a qual acabou. Perfeito. Olha o nome, pronome relativo, ele é relativo a alguma coisa, acabou. Esse dia é o que, professor? Uma preposição, tá? Preposição. De, para, com. E esse é, professor? Esse é um verbo de ligação. É um verbo de ligação, tá? Morfologicamente. É um verbo de ligação. É um verbo que indica o estado, ou seja, a cantora, né, ela é péssima. Professor, eu sei que não está sublinhado, mas me diz aí, para ver se eu estou aprendendo. Esse péssima se refere a quem? Esse péssima se refere, ó, a cantora. Então, esse péssima aqui, né, cantora péssima, é um adjetivo, não é? Isso é um adjetivo, tá? Morfologicamente, porque quando a gente tem esse verbo de ligação, o que vem depois dele, a gente vai estar diante de um predicativo do sujeito. Mas isso é termos para os próximos capítulos, tá bom? Então, péssimo é um adjetivo. Esse é um verbo de ligação, preposição de, e o que aqui é um pronome relativo, tá bom? Vamos para o próximo. Eu corri muito. Bom, professor, esse muito se liga a correr. Quem correu muito? Eu. Observe que esse eu ele é um pronome, não é? E é um pronome substantivo também, porque ele está substituindo alguém. Eu corri muito. Correr é um verbo que indica ação. Diferentemente desse verbo é, que é um verbo de ligação, tá certo? Então, o que é que acontece? Esse muito aqui, tá? Ele é um advérbio de intensidade. Por quê, professor? Advérbio de intensidade. Porque ele está intensificando o correr.
Professor, me dá só aquela dica lá que o senhor diz do advérbio? Vamos lá. O advérbio, ele pode se ligar a 3 carinhas. Quem seriam? O advérbio, ele se liga a quem? Ao próprio advérbio, ele se liga a um verbo, ou ele se liga a um adjetivo, tá? Dando circunstâncias. Nesse caso, observe que ele está se ligando ao verbo correr. Quando eu digo eu corri muito, muito é a intensidade do correr, tá certo? Então vamos lá. Eu corri muitos quilômetros. Agora, olha a diferença, ó. Quem correu muitos quilômetros? Eu. Eu aqui, ó, tá como sujeito, né? Mas morfologicamente ele é um pronome pessoal do caso reto. Um pronome, tá? Correr é o verbo, tá? Correr é verbo. Observe que muitos se liga a quilômetros. Os quilômetros. Quilômetros aqui, ó, é o que? Substantivo. Professor, eu já sei que no advérbio está variando. Poderia até acertar uma questão por causa disso, né? Não poderia ser advérbio, pessoal, porque aí está variando. Advérbio é invariável. Muitos quilômetros eu não consigo definir a quantidade de quilômetros. Então, nesse caso, muitos aí, ele está funcionando aí como pronome indefinido, tá? Pronome indefinido. Bom, aí você anote aí no seu caderninho, tá? Então, nesse caso, ele é pronome indefinido e nesse caso ele está funcionando como um advérbio de intensidade. Vai depender do contexto do que você está lendo, pessoal. Depender do que o texto vai trazer para você, tá bom? Então, vamos lá. Ela deu a si um presente. Quem dá alguma coisa, no caso, ela deu um presente a alguém. Só que ela deu um presente a ela mesma. Ela deu um presente para ela. Quando o ela, sujeito, pratica ação, tá certo? E essa ação é sobre ele mesmo, a gente diz que esse aqui é um pronome, mas ele tem um nomezinho, tá? Ó. É um pronome reflexivo. Por que reflexivo, professor? Porque a ação reflete sobre ele mesmo. Ela deu a si um presente. Então, ela deu o presente para ela mesma. Olha esse outro caso. Olhei para mim no espelho e não gostei do que vi. Bom, ó. Olhei para mim. Quem olha, olha, né? Olhou para alguém. Nesse caso, alguém praticou a ação de olhar, né? Eu, no caso eu, aqui está um sujeito oculto. Né? Deixa eu só formar aqui. Eu olhei. Mas ele olhou para quem? Para ele mesmo. Então, ó, a ação refletiu sobre ele mesmo. Então, nesse caso, o mim, tá certo? Está com um pronome reflexivo. Bom, pronome reflexivo, aí você anota aí no seu material, tá bom? Vamos agora entender a diferença entre uma preposição, um pronome pessoal e o artigo, tá certo? Vamos rapidinho aqui só. Vamos lá. Vamos aqui continuar. Professor, essa diferença ela é importantíssima aí nos teus estudos, tá? Quando eu digo fui a Brasília, bom, quem vai, vai a. Quem vai, vai a. Esse a, ele é uma preposição, tá? Uma preposição, que vem da regência aí do verbo fui. Quem vai, vai a Brasília. Professor, por que não tem crase? É só fazer aquele joguinho, né? Por exemplo, você diz assim, ó, voltar da e voltar de. Quando dá para você encaixar isso? O voltar da tem crase e o voltar de não tem crase, tá? Como é que fica? Quando eu digo, quando eu vou a Brasília, eu volto de Brasília ou volto da Brasília? Eu volto de Brasília, por isso que não tem crase ali, tá? Quando eu vou Bahia, você volta de Bahia ou volta da Bahia? Você volta da Bahia. Então, quando você, se fosse ali no lugar de Brasília, Bahia, aí seria o A craseado, tá certo?
que é voltar da Bahia. Então tá aí. Esse a é uma preposição porque vem da regência aqui, tá? Ó, fui a Brasília, tá bom? Você não poderia marcar esse a aqui como artigo, porque ele não é. Eu levei Júlia a Brasília. Quem leva, leva alguém. No caso, levou Júlia, levou ela a algum lugar, levou a Brasília. Então, esse a também funciona como preposição e não como artigo, tá? Porque ele vem da regência de levar. Eu a levei a Brasília. Opa! Ó, quem leva, leva alguém. Levou quem? Ó, Júlia. Tá vendo que esse a tá retomando quem, ó? Júlia. Ele substituiu Júlia por um pronome. Opa! Pronome. Tá vendo? Pronome oblíquo, ó. Tá certo? Eu levei-a, eu a levei a Brasília. Ou seja, a mesma frase, só que eu peguei e substituí Júlia por quem? Pelo pronome. Então, nesse caso, esse a, ele está como pronome. Esse aqui está a preposição e esse aqui está como preposição também. E esse, professor? Deixa eu logo sublinhar esses. Eu a levei a Brasília. Mesma coisa. Levou quem? Levei a Brasília. Esse a, Brasília, mesma coisa aqui, ó. É uma preposição. Certo? Então, cuidado. Ó. Observe que a gente trocou Júlia pelo a. Esse a não é artigo, ele é um pronome. Lembra que eu falei quais as funções do pronome? Ou ele substitui ou ele acompanha. Nesse caso, ele está substituindo. A professora foi a Brasília. Opa, esse a agora acompanha o substantivo professora. A professora. Ó, então, esse a aqui é um artigo. Tá? Artigo. E esse a Brasília, mesma coisa. Ó, foi quem vai a Brasília. Então, ele está como preposição. Pessoal, muito cuidado com isso aqui, tá? Muita gente às vezes confunde essa diferença entre uma preposição, que é um pronome pessoal, né? E um artigo, tá bom? Pronome oblíquozinho substituindo aí o pronome a pessoa, tá certo? Então, vamos lá. Termos que retomam alguma coisa falada anteriormente no texto. Professor, isso aí pode cair? As bancas gostam demais disso aqui. Além dessas classificações aí morfológicas, né? Onde vem questões que ela sublinha tal termo, sublinha tal termo. Então, ela pede, ó, esse termo sublinhado funciona como? É isso que essas bancas perguntam. Agora, a gente vai trabalhar dentro da parte de texto, tá? Como é que a gente poderia encontrar numa prova? Vamos lá. Termos que retomam alguma coisa falada anteriormente no texto. Quando eu digo João está doente, bom, doente é João. Tá vendo? Ó, está doente. Então, esse está é um verbo de ligação. Por que, professor, um verbo de ligação? Porque ele indica o estado de João. Observe que doente, morfologicamente, ele é um adjetivo. Morfologicamente. E sintaticamente, ele é um predicativo do sujeito. Tá bom? Então, esse doente se refere a João. Viu na semana passada. Opa! Quem vê alguém. Viu quem? O O. Esse O retoma quem? João. Então, esse caso, esse pronome aqui, ó. Esse pronome, pessoal, ele retoma João. Pessoal, ó. Tá certo? É um pronome pessoal. Ele retoma João, ó. Tá certo? Pronome oblíquo. Então, nesse caso, a gente vai ver que esse O, ele funciona como objeto direto, sintaticamente, só que morfologicamente ele é um pronome oblíquo. E esse O, ele retoma um termo anteriormente falado. Foi quem? João. Então, vocês vão ver que nas questões, geralmente vai vir um O perguntando, esse termo retoma qual termo dentro do texto? Ponto final. Aí você vai analisar. No caso, viu na semana passada. Quem vê alguém. Viu quem? O O. Só que o O retoma João.
Elizabeth gritou. Quem gritou? Ana Elizabeth. Ela fica apavorada. Bom, ó, observe que na construção do texto, nós utilizamos essas estratégias coesivas para a gente não ficar repetindo, tá certo? Porque senão ficaria um texto chato. Ana Elizabeth gritou. Ana Elizabeth fica apavorada. Entendeu? Para não ficar uma repetição. Esse ela retoma quem? Elizabeth. Esse ele aqui é um pronome, ó. Tá certo? É um pronome. Então, retomou um termo anteriormente falado. Ela fica apavorada quando fica sozinha. Apesar de ser uma menina, quem seria a menina? Ana Elizabeth. Ou seja, utilizei, ó, um substantivo, tá? Mas generalizado para retomar Ana Elizabeth. Tá vendo? Então, a gente tem essa estratégia de construção para a gente não ficar repetindo diretamente a mesma coisa no texto, tá bom? Então, tá aí, um substantivo, né? Vamos lá. Substantivo. Uma menina. Calma, inteligente, ó. É a característica, a qualidade dessa menina. Que é quem? Ana Elizabeth. Tudo se referindo a Ana Elizabeth, tá bom? Então, vamos lá. O maior problema da corrupção é este. Professor, mas deixa eu te perguntar. Não é termos falado anteriormente? Certo. Quando a gente tem um pronome que ele retoma, pode ser um pronome que retoma um termo anteriormente falado, a gente vai estar diante de termos com características anafóricas. Anote isso aí, tá? Anafóricas. Anafóricas porque esses pronomes retomaram trechos anteriormente falados. Né? Ou seja, já foi falado. E quando o pronome ainda vai falar de um termo que ainda vai ser falado, aí a gente diz que são características catafóricas. Observe nesse exemplo. Ó. O maior problema da corrupção é este. Ele falou quais são os problemas? Não, ele ainda vai falar. Então, ele utilizou um pronome demonstrativo. Ó, ele utilizou um pronome demonstrativo para falar o que é que ele vai falar, né? Ó, tipo, o desrespeito ao bem comum. Então, este, nesse caso, aqui a gente vai trabalhar com características catafóricas. Catafóricas, ou seja, ainda vai ser falado. Entendeu? Então, muito cuidado que vocês não podem encontrar isso aqui dentro de um texto. Beleza? Vamos aqui identificar termos dentro do texto e começar a exercitar nosso raciocínio de prova. Vamos lá. João foi visitar Maria no trabalho dela, e não a encontrou. Então, deixou sobre a escrivaninha de Maria o seguinte bilhete. Eu vim aqui te ver. Volto amanhã. No último dia do ano, isso aconteceu, porque ele queria lhe desejar feliz ano novo. Perguntinha. Quem é eu? De acordo com o que ele escreveu na carta. Porque isso aqui, ó, foi o que ele escreveu na carta. Não foi isso? Ele foi no trabalho dela, não encontrou ela e deixou na escrivaninha um bilhete. Tá vendo? Ó? Deixou um bilhete. Eu se refere quem? João. Tá vendo? Ó? Retomou o termo do texto. Eu vim aqui te ver. Quem ver, ver alguém. Ver ti. Esse ti retoma quem? Maria. Eu vim te ver. Ver ti. Quem vê, ver alguma coisa. Ver Maria. No caso, o pronome está substituindo Maria. Entendeu? Ó? Volto amanhã. Beleza. Então tá aí. Quem é eu? No caso aqui, ó, o eu, João. Onde ele estava? Bom, no trabalho dela, não é não? Trabalho dela. Dela quem? Dela. Dela, Maria. Então, no trabalho de Maria. Isso aqui a gente está exercitando, pessoal. Como é que você raciocina? Como é que você fica raciocinando dentro de um texto? Na hora da interpretação, isso pode te ajudar. No trabalho da Maria. Quem é o ti? Se refere a Maria. Amanhã é que dia? Ó,
Eu vim aqui te ver, volto amanhã. Ele diz assim, ó, no último dia do ano isso aconteceu. Ou seja, no último dia do ano ele escreveu o bilhete. Né? 31 de dezembro, né? Então ele diz assim, porque ele queria lhe desejar feliz ano novo. Amanhã é que dia? Bom, se o bilhete foi escrito no último dia do ano, então amanhã seria o dia 1º de janeiro. Então, ó, utilizem esses raciocínios, essa construção do texto para você ir raciocinando, para você começar a construir o raciocínio de uma interpretação de texto, tá bom? Vamos aqui trabalhar algumas conjunções que podem cair dentro do teu texto, né? Que são objetos de prova, segundo análises, que nós aqui, né, resolvemos as questões e analisamos o que é que pode cair ou não, o que é que as bancas estão mais cobrando. Então, a gente vai estar colocando aí para vocês. Vamos lá. Conjunções que o aluno vetorial deve tomar cuidado em análise de texto. Certo? Uma alusão aí para o vetorial concursos, né? Um cursinho onde eu sou professor, mas também nós temos outros professores policiais também que querem ajudar vocês aí a lograr isso no concurso da PMCE. Beleza? Um abraço, um grande abraço para a minha cidade de Itapipoca. Beleza? Então vamos lá. Conjunção I. Quando você estiver lendo um texto, você tem que observar o seguinte. Estudo e aprendo. Observe que esse I, ele dá uma ideia de adição. Eu estudo e aprendo. Mas o mesmo I pode lhe derrubar numa prova, numa perguntinha. Observe nesse outro exemplo. Estudo e não aprendo. Ora, está dando uma ideia de adição? Não. Está dando uma ideia de adversidade. Como assim? De contrariedade. Por exemplo, eu estudo, mas não aprendo. Então, essa ideia, pessoal, dá uma ideia de quê? De adversidade, de oposição. Tá vendo? De oposição. Aqui uma ideia de adição, aqui eu dando uma ideia de oposição. Ó, estudo, mas não aprendo. Então, cuidado com esses termos que você pode encontrar. O mas, conjunção mas, né? Conjunção coordenada. Como é que aparece aqui na prova? Estudo, mas não aprendo. Bom, esse mas, ó, acompanhado de vírgula, obrigatória. Esse mas, pessoal, ele dá uma ideia de oposição, né? De adversidade. Ó, oposição, tá certo? Um contraste, né, também. Estudo, mas não aprendo. Ideias opostas. Nesse caso, aqui você poderia aí classificar como uma ideia de oposição. Agora, olhe dentro do mesmo texto, utilizando o mesmo mas. Se você, pela sua falta de atenção, errar uma questão dessa, ó, olha aqui como é que fica. Não só estudo, mas aprendo. Opa, tá, esse mas está dando uma ideia de oposição, de adversidade? Não, né, pessoal? Olha esse termo anterior aqui, ó. Não só estudo, mas também aprendo. Aqui está dando uma ideia de adição, ó. Eu não só estudo, mas também aprendo. Então, muito cuidado com essas ideias dentro do texto, tá, pessoal? E SEO? Muita gente tem dificuldade nisso aqui, principalmente quando está estudando leis. Porque você vai, isso ou isso, não é isso? Vamos lá. Café ou chá me provoca insônia. Bom, quem provoca insônia? Café ou chá. Professor, me diga uma coisa. Quando esse verbo estiver no singular, ou o café ou o chá, um dos dois, provoca. Pegou o visu? E esse outro, ó. Café ou chá me provocam. Opa, por que esse verbo está no plural, professor? Se ele está no plural, é porque ou o café, ou o chá, ou os dois, tá vendo que pode ser os dois, provocam. Quando o verbo está no singular, ou é o café ou o chá. Ou um ou outro. Esse outro pode ser os dois, pode ser um. Café ou chá, né, me provocam insônia. Tá bom? Então, muito cuidado. Se o verbo estiver no plural,
Pode ser o café, pode ser café ou chá, né? Café e chá. Então pode ser essa mistura. Provocam a insônia. Beleza? Então aqui, ó, muito cuidado, tá? Quando der essa ideia de essas duas ideias aqui, ó, o bizu tá em olhar para o verbo. Olhou para o verbo, viu que ele está no plural? Opa, então ele está dizendo assim, o café ou o chá, né? Ou pode ser os dois, provocam insônia. Quando o verbo estiver no singular, só é um, ou o café ou o chá. Provoca. Beleza? O pois também costuma cair demais em prova, tá? Vamos lá. Quando eu digo choveu, vírgula, pois o asfalto está molhado. Qual é a causa da chuva? Aliás, qual é a causa de o asfalto estar molhado? Né? A chuva? Bizu. Quando a causa está antes, aqui, ó, esse pois ele dá uma ideia explicativa. O asfalto está molhado, pois choveu. Olha como muda a situação. A causa agora está depois do pois. Se a causa estiver depois, ó, aqui é uma ideia de causa. Causal. Tá vendo? Ó? E é totalmente diferente. Choveu, pois o asfalto está molhado. Está explicando. O asfalto está molhado, pois choveu. Então, aqui, esse trecho dá uma ideia de causa, causal. Então, aqui a gente vai estar trabalhando com conjunções. Aqui, no caso, essas conjunções, ó, explicativas. E essa daqui é uma conjunção causal. Conjunção, pessoal, é um termo que você utiliza para dar sequência, é um termo que dá a coesão sequencial aí dos termos de uma construção de um texto, tá? Ele é que faz essa ligação aí das orações, para dar uma ideia construtiva. Então, tá aí. Aqui uma ideia explicativa e aqui uma ideia de causa, tá vendo? Então, o posicionamento interfere muito, tá? Esse daqui é campeão de prova, principalmente quando você está estudando, essa parte pode cair, tá? Vamos lá. Como choveu, o asfalto está molhado. Visto que choveu, uma vez que choveu, o asfalto está molhado. Esse como, pessoal, ele está aí com uma conjunção que causal. Causal. Tá vendo? Ó? Agora, olha outra situação. Geralmente ele vem no início de frase. Fiz o relatório como o chefe orientou. Bom, fiz o relatório da forma como o chefe me orientou, ou seja, conforme o chefe orientou. Conforme. Então, qual a ideia, pessoal, que a gente vai encontrar aqui? Aqui é uma ideia de conformidade. Tá? O chefe se comporta, às vezes, como um déspota. Bom, aqui ele está fazendo uma espécie de comparação. Ele diz, ó, o chefe se comporta, às vezes, como um déspota. Aqui ele está comparando o chefe com um déspota. Então, aqui, esse trecho aqui, ó, tem um como, dá uma ideia de comparação. Tá certo? Não só falei, como repeti. Opa, não só falei, como também repetir. Então, aqui, ó, esse como, ó, a ideia de que? De adição. Bom? Olha esse outro aqui, ó. Como essa matéria é interessante, nossa, aqui ele está dando uma intensidade, ó. Como essa matéria é interessante, essa matéria é muito interessante. Então, esse como, olha como muda, ó. Está dando uma ideia de intensidade. O professor já ia marcar como causa, por isso que é bom analisar. Aqui, ó, tá como advérbio. Aqui está como advérbio. Como essa matéria é interessante. Então, você pode encontrar dentro do texto essas ideias, tá? Comparação, ele pode estar funcionando como uma conjunção de conformidade, ele pode estar dando uma ideia de causa, ele pode estar dando uma ideia de adição, vai depender desses termos. Então, eu coloquei bem bisuradamente o que é que pode vir para vocês. Olha aqui esse um trecho de uma música que pode cair na prova.
eu quero você como eu quero. Aí fica aquela dúvida. Você está lá lendo o texto, aí fica. Ah, professor, e agora? Será que ele está dizendo, eu quero você como eu quero, dando a ideia de intensidade, ou eu quero muito, ou ele está dizendo, eu quero você da forma como eu quero? Com certeza, nesse trecho aqui, ela quer ele da forma como ela quer. Tá certo? Então, nesse caso, ó, eu quero você como eu quero. Então, esse como, ó, quero você conforme eu quero. O trecho da música do, se eu não me engano, é do Kid Abelha, né? Eu quero você como eu quero, né? Então tá aí. Conformidade. Vamos aqui entrar na parte do hiperônimo e o hipônimo. Professor, isso aí pode cair na prova? Ultimamente eu estou analisando, né, resolvendo questões e realmente está caindo muito essa parte aqui em provas, certo? Professor, o que é isso daí? Bom, o hiperônimo, pessoal, é aquele que contém. O hipônimo é aquele que está contido. Bom, observe aqui que dentro desse conjunto, ó, conjunto A e conjunto B, o hipônimo ele está contido aí no hiperônimo. Me dá um exemplo aí, professor. Por exemplo, quando eu digo dezembro foi um mês de muitas alegrias. Ó, o mês é uma espécie maior, geral. Pode ter vários meses. Junho, agosto, setembro, outubro, janeiro, março. A palavra dezembro é o quê? É um hipônimo. Por quê? Ela está contida no mês. Então, o mês é o quê? Um hiperônimo. Hiperônimo, tá certo? Então, tá aí. Geralmente, quando você fala assim, o homem, né? João. Bom, homem mais genérico, né? Então, quando for mais genérico, aí é o hiperônimo. O João, ele é hipônimo, está contido dentro do homem, tá? Ele é um homem, né? Então, tá aí. Essa ideia de hiperônimo, hipônimo, agora você vai estar sabendo. O hipônimo, ele está contido no hiperônimo. Então, observe aqui, ó. Dezembro, ó, dezembro, e aqui são os meses, o mês. Mês é mais geral, é um hiperônimo. E dezembro é um dos meses. Então, ele está contido, ó, ele está contido aqui dentro do hiperônimo, que é o mês. Tá certo? Então, dezembro é hipônimo. E mês aí é o hiperônimo. Aqui, ó, foi do mais específico para o mais geral. Tá certo? Então, o hipônimo ele é mais específico, o hiperônimo ele é mais geral. Vamos aqui, pronomes demonstrativos com referentes textuais. Novamente, professor, eu estou falando para vocês que isso aqui cai demais em prova. Vamos lá. Principalmente quando você está interpretando textos aí. Vamos lá. Arrumou pão e café. Deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor. Essa palavra de luxo. Essa se refere a quem? Se refere a amor. Então, aqui nós temos um termo anafórico. Anafórico, porque ele retoma um trecho falado anteriormente dentro do texto, tá bom? Substituição por pronomes demonstrativos em textos. Vamos ver aqui. Ó, outra aposta minha de prova. Olha aqui como é que fica. Há em nosso povo duas constantes, ou seja, verbo haver no sentido de existir, né? Ó, sempre na terceira pessoa do singular. Há em nosso povo duas constantes que nos induzem, ou seja, duas constantes, as quais, retoma constantes, as quais nos induzem a sustentar que o Brasil é o único país brasileiro de todo o mundo. Brasileiro, até demais. Colunas da brasilidade, as duas colunas são. Quem seriam essas duas colunas? Ele vai falar, ó, a capacidade de dar um jeito, né, tudo tem um jeitinho, e a capacidade de você adiar. Tá vendo? Então, são duas
colunas da brasilidade. A primeira, pessoal, se refere a quem? A capacidade de dar um jeito. Então, ó, aqui eu poderia substituir esse primeira por aquela. Porque o aquela se refere ao mais distante. Aquela, a capacidade de dar um jeito, né? É ainda escassamente conhecida e nada compreendida. E na segunda, no entanto, já anda bastante divulgada lá fora. Ora, mas, olha aqui, pessoal. A segunda se refere quem a capacidade de adiar. Ou seja, ela está mais próxima. Então, esse a segunda eu poderia substituir por esta. E a gente pode encontrar isso aí dentro de uma prova, tá? Então, ó, aquela se refere ao mais longe e esta ao mais perto. Quando ele pedir para substituir. Você vai ver que, às vezes, você vai encontrar trechos dentro do texto onde vai estar assim, ó. Aquela faz isso. Aí lá na frente, ó, esta faz isso. Então, esse aquela se refere a um termo mais distante. Com certeza ele vai falar A e B. A faz isso e B faz isso. Esse A, como está mais distante, ó, eu posso substituir por aquela. Aquela, que se refere ao A, e esta se refere ao B, que está mais próximo. Tá bom? Então, esta se refere a um termo mais próximo. Se tiver entre A e B. Aquela se refere a A e esta se refere ao termo mais próximo, que seria o B. O mesmo entendimento, raciocínio, você aplica aqui dentro do texto. A primeira se refere à capacidade de dar um jeito e a capacidade de adiar, que é o mais próximo. Então, esse a segunda se refere, você pode substituir por esta. Tá bom? Muito cuidado aí, pode ficar uma questão dessa na prova. Trechos retomados por pronomes oblíquos e relativos. Também cai demais. Vamos aqui ver. Volatilidade e alto número de indecisos são, entre outros aspectos, produto da campanha moderna centrada na televisão. As decisões podem ser deixadas para o final, porque sempre poderá haver um fato a influenciá-las. Bom, quem influencia alguém, verbo transitivo direto, influenciou as decisões. E observe que esse las retoma quem? As decisões. Características anafóricas. Professor, e qual seria a função sintática de las? Objeto indireto. Objeto direto, né? Objeto direto. Influencia alguém, influenciou as decisões. E esse las substitui, retoma decisões. Eu poderia dizer que esse las também, ó, é um pronome substantivo. Ele substitui as decisões. Ao queimar combustíveis fósseis, os automóveis produzem gases que retoma gases. Gases, ó, os quais, ó. Então, esse que, ele retomou quem? Os gases, né, que retêm a radiação de origem solar na atmosfera, esquentando-a. Então, tá aí. Os automóveis produzem gases, os quais, ó, retomou quem? Gases. Então, esse que aqui, ó, ele é um pronome relativo. Bom, pronome relativo. Retém radiação de origem solar na atmosfera. Esquentando-a. Opa, quem esquenta, esquenta alguma coisa. Esquentou o quê? A atmosfera. Né? Esse a retoma a atmosfera. Esse na, ele veio pela contração de em mais a, e esse artigo a se refere ao substantivo atmosfera. Então, esse a retoma quem? A atmosfera. Ou seja, quem esquenta, esquenta alguma coisa. Esquentou a atmosfera. Tá? Então, esse a funciona como objeto direto. Tá bom? Porque o seu verbo aqui, ó, quem esquenta, esquenta algo, é verbo transitivo direto. Bom? Então, observem, pessoal, esses termos em que
ele substitui, se refere a quem. Isso cai demais em prova. Vamos entrar aqui um pouquinho em reescritura de frases, tá bom? Reescritura de frases. Professor, é uma aposta sua? Está caindo constantemente. Bom, pessoal, quando a gente vai fazer reescritura de frases, vocês têm que prestar atenção nessa situação aqui, tá? Vamos lá. O examinador, ele quer avaliar a sua capacidade de analisar se determinada frase é uma reescritura adequada para uma frase no texto original. Então, olha o que ele está dizendo. Ó. Ele vai avaliar a sua capacidade de analisar se uma frase, na verdade, a reescritura da frase, ela está adequada para a frase do texto original. Então, o examinador ele vai retirar um fragmento de um texto, propõe uma nova redação. Aí ele faz uma perguntinha. Será que isso modificou gramaticalmente ou será que isso modificou semanticamente o sentido? É isso que a gente vai aprender a analisar. Então o examinador ele retira um fragmento e diz, reescreve de outra forma e pergunta se está correto gramaticalmente ou se está correto aí, se mudou o sentido na reescritura. É isso que ele vai fazer. Certo? Então está aqui. Ó. Me pergunta se vai ter alguma alteração no sentido ou na sua correção gramatical. Então, a reescrita você vai analisar dois aspectos. A questão da correção gramatical, se tem algum erro de gramática, por exemplo, professor, questão se tem algum erro de acentuação, se tem algum erro de regência, ó. Se tem algum erro de acentuação, se tem algum erro de regência, se tem algum erro aí na concordância. É isso, na concordância. E assim, todos os aspectos gramaticais, na pontuação. Em relação ao sentido, você não vai analisar no aspecto gramatical. Você vai analisar se a mudança mudou o que ele estava querendo lhe falar. Ou seja, se você reescreveu, se essa nova reescrita ficou diferente. Ou seja, não é a mesma coisa. Então, cuidado. Se na prova pedir quanto aos aspectos gramaticais, você vai nem olhar se está igual à reescrita do texto. Você vai olhar somente se tem algum erro gramatical. Se na questão pedir gramática e sentido, aí você tem que analisar os dois. Se na questão pedir só o sentido, mesmo que esteja erros gramaticais, você vai ver se continua com o mesmo sentido ou não. Cuidado com isso aqui. É o que você vai fazer. Ó. Se a questão pedir correção, você analisa só os aspectos gramaticais. Se ela pedir o sentido, coerência ou a semântica, mesma coisa, aí você analisa só se mudou o sentido, independentemente se tem erro gramatical ou não. Vamos lá, olha aqui. Aqui, ó, tirei um trecho original e nós fizemos uma reescrita. Uma reescrita. Vamos analisar aqui. Tal materialidade envolve tanto o meio de comunicação quanto as instituições responsáveis pela reprodução da cultura. Então, a materialidade, ó, ela envolve os meios de comunicação quanto as instituições responsáveis pela cultura. Em um sentido mais amplo, inclui as relações entre os meios de comunicação, né? Instituições e hábitos mentais de uma época determinada. Aí ele faz a reescrita. Se eu fosse analisar somente o aspecto gramatical, isso quem vai trazer é a questão. Aí você vai procurar só se tem algum erro gramatical. Não quer nem saber se mudou o sentido ou não. Isso não importa. Vamos lá. Vamos primeiro analisar o aspecto de sentido. O meio de comunicação, assim como as instituições responsáveis por reproduzir a cultura, é compreendido entre essa materialidade, ó, que em um sentido amplo, abrange as relações entre meio de comunicação, instituições e hábitos mentais de certa época. Né? Ou seja, de uma época determinada, ou seja, uma certa época, mesma coisa. O sentido é o mesmo, ele está dizendo que o meio de comunicação, assim como as instituições, né, responsáveis por produzir a cultura, é compreendido por essa materialidade. Observe que o sentido é o mesmo. Tal materialidade envolve o meio de comunicação, as instituições, entendeu? Então, não tem um erro de sentido. Está no mesmo sentido.
Agora, vamos analisar quanto ao aspecto gramatical. Como é que ficaria? Aqui você tem que ir com um pouco mais de calma, porque aqui você praticamente tem que dominar a gramática para fazer isso. Por isso que as questões estão cada vez mais difíceis. O meio de comunicação, vírgula, assim como as instituições responsáveis por reproduzir a cultura, vírgula. Professor, será que essas vírgulas estão certas? Estão, porque elas estão intercalando uma oração subordinada comparativa. Comparativa. Por quê? Ó, assim como. Está fazendo uma comparação. Assim como as instituições. Essas vírgulas são obrigatórias? São. Então está tudo direitinho. O meio de comunicação é compreendido por essa materialidade. Né? Que, ó, materialidade a qual, opa, então esse aqui é um pronome relativo. Pronome relativo. Observe que ele tem uma vírgula aqui, né? Ó. Então aqui é um pronome relativo e essa frase está dando uma ideia explicativa. Porque tem a vírgula. Porque se fosse restritiva, não teria a vírgula. E essa outra aqui, ó, em um sentido amplo, vírgula. Observe que tem duas vírgulas aqui, ó, em um sentido amplo. Professor, e essa vírgula está certa? Tá, porque aqui ela está intercalando um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial. E como ele está deslocado, então as vírgulas são obrigatórias. Até aí está perfeito. Abrange as relações entre meio de comunicação, instituições e atos. A vírgula está perfeita? Tá, porque essa vírgula está sendo utilizada para enumeração. Então, perfeito, pessoal. Não temos nenhum erro de pontuação, nem de regência, né, nem de acentuação, nem nada. De ortografia. Então, perfeito. Gramaticalmente está correto a reescritura. E o sentido também. Perfeito. Não mudou nada. Tá certo? Então, vocês vão ter que começar a trabalhar fazendo reescrituras, tá certo? Peguem trechos do trecho e façam reescrituras de forma que a banca ela vai analisar se você tem a capacidade de saber fazer uma reescritura e analisar o aspecto gramatical e analisar o aspecto de sentido. Vamos aqui trabalhar dentro da interpretação de texto informações explícitas e informações implícitas, tá bom? Informações explícitas, pessoal, são informações que estão apresentadas no texto, ou seja, elas estão claras no texto. O texto ele vai trazer. Informações implícitas são informações que elas não estão escritas no texto, mas com uma capacidade de análise você vai ver que elas estão nas entrelinhas do texto, ou seja, pressupostos que vão fazer você saber que aquela informação está implícita dentro do texto, mesmo o texto não trazendo. Isso aqui é muito importante na nossa interpretação textual, onde a gente vai ver, cuidado, se a questão disser que quer a informação explícita, o que está escrito no texto, de acordo com o que está escrito no texto, não vá inventar, é o que está escrito. Se for depreende-se, né, do texto, e ele pedir informações implícitas, implícita é que não está escrito no texto, mas você, com a análise você vai perceber que elas estão nas entrelinhas do texto, ou seja, você percebe que ali existe aquela informação, né, por algum tipo de pressuposto. Vamos ver aqui alguns casos para ficar bem mais claro. Primeiramente, ó, o limite do texto, pessoal, ele deve ser o suficiente para extrair as informações explícitas. Se a questão está pedindo informação que está explícita no texto, ótimo, não vai inventar não. O texto é o limite. Né? Também implícito também. Beleza? Vamos lá. Estão aparecendo aqui os malwares, né? Vamos lá. A interpretação é um nível mais complexo que a compreensão. Né? Mas, olha aqui ó, que a gente acabou de estudar. Aquela, que é quem, hein? A interpretação requer
esta quem? A compreensão que está mais perto, para ser realizada. Tá certo? Então, a interpretação é um nível mais complexo, que é a compreensão de texto, mas aquela interpretação ela requer uma compreensão para ser realizada. Cuidado com esses trechos. Ó. Os verbos depreender e inferir geralmente se associam a informações implícitas, tá? Depreende-se do texto, infere-se do texto, aí você vai analisar informações implícitas. Ou seja, existem pressupostos que, na verdade, não está ali escrito expresso no texto, mas você sabe que existe. Entendeu? Porque o texto ele deixou algumas dicas, alguns pressupostos para que você saiba que aquilo existe. A gente vai aqui para algumas situações que vai ficar bem mais claro. Por exemplo, Doroteia é muito inteligente, apesar de não estudar. Bom, o que seria a informação explícita? Bom, Doroteia é inteligente, o texto está dizendo. E ela não estuda, apesar de não estudar. Perfeito. Só que, qual seria o pressuposto? Apesar de, é uma conjunção. Concessivo, né? Apesar de não estudar. O que, tu consegue concluir com isso aí? Tirar uma informação implícita. Doroteia é muito inteligente, apesar de não estudar. Ou seja, quando eu digo isso, dá a entender que só quem estuda é quem é inteligente. Né? Só vai ser inteligente quem estuda. Né? Então, essa é uma informação que implícita. Mas o texto não trouxe. Mas com a construção deu a entender isso. Ou seja, Doroteia é muito inteligente, apesar de não estudar. Bom, dá a entender que só quem é inteligente é quem estuda. Quando eu digo isso, apesar de, não é isso? Então, é desse jeito que a gente vai interpretando. Então, a informação explícita são as informações ali A e B, que a gente retirou do texto. E a informação implícita é aquela que você estava nas entrelinhas, ela estava escondida. Olha esse outro. Os juros no Brasil continuam a subir. Quais são as informações explícitas? Que o Brasil possui juros. A gente já sabe que ele está dizendo que continua a subir, então o Brasil continua, tem juros. Continuam. Olha aqui, ó. Quando eu digo continuam, é porque o que acontece? O que é uma informação implícita? Que antes, né, o Brasil, os juros também já estavam subindo. Então, essa é a informação implícita. Ó, quando eu digo os juros do Brasil continuam a subir, dá a entender que algum tempo anteriormente os juros estavam subindo. Mesmo o texto não dizendo, mas do jeito que ele falou aqui, dá a entender isso. Entendeu? Então, isso é o que a gente chama de informação implícita. Tá certo? Num texto. Então, muito cuidado. João parou de fumar. Vamos lá. Raciocinar dentro da interpretação de texto. João parou de fumar. Qual a informação implícita? Que João fumava. Não é isso? Ele não está dizendo. Ele está dizendo que ele parou de fumar, mas dá a entender que ele fumava antes, né? Então, esse João fumava é uma informação implícita. O texto não traz, mas só a frase que ele disse aqui, a gente conclui que ele fumava. Entendeu? É a informação que está nas entrelinhas, ou seja, é implícita. Informação extratextual, ou seja, está fora do texto, extrapolou. Vamos lá, João parou de fumar. Eu poderia dizer que a saúde de João melhorou? Olha que interessante. Eu poderia dizer que a saúde de João melhorou? Não. O texto não é suficiente para dizer isso. O texto não trouxe nada disso. Ele pode ter morrido. O fato de eu dizer João parou de fumar não quer dizer que a saúde dele melhorou. Ele pode ter morrido e alguém ter falado que ele parou de fumar. Entendeu? Ele pode ter morrido, né, e, consequentemente, ter parado de fumar. Ele não vai mais fumar. Então, o fato de eu dizer isso aqui, eu não posso tirar conclusões da minha cabeça, como é que muita gente interpreta errada por causa disso. Eu não posso ficar tirando conclusão da minha cabeça sobre isso aqui. Quando eu digo João parou de fumar, pode ter acontecido várias coisas. Ou ele parou de fumar porque ele morreu. Pode ter melhorado a saúde dele? Pode, mas eu não posso dizer isso porque o texto não traz. Entendeu? Então, cuidado com as interpretações demais no texto.
Beleza? Então, o texto não é suficiente para eu dizer que ele melhorou de saúde. Ele pode ter morrido e, consequentemente, ter parado de fumar. Beleza? Façam o que o texto está dizendo. Vamos lá. Olha essa outra aqui, ó. Essa é minha aposta em prova. Essa é minha aposta da interpretação. Presta atenção quando eu digo assim. Os políticos que roubam devem ser caçados. Olha as vírgulas. Esse que, ele retoma quem? Os políticos, né? Os políticos, os quais roubam. Quando eu tenho esse que rouba entre vírgulas, anota isso. Dá uma ideia de totalidade. Certo, professor? De generalização? Sim. Observe que o que pronome relativo, pessoal, ó, quando eu tenho o que pronome relativo, e quando ele vem entre vírgulas, ó, dá uma ideia mais geral. Por isso que a gente diz que é uma classificação explicativa. Se tiver vírgula antes do que pronome relativo, é uma oração explicativa. Se não tiver vírgula com o que pronome relativo, é mais restritivo. Analise aqui, ó. Os políticos, vírgula, que roubam devem ser caçados. Professor, essa é uma das interpretações mais difíceis que tem, mas agora você vai levar para a sua prova. Presta atenção. Os políticos que roubam, é todos os políticos, todos. É que roubam, é como se fosse um adjetivo, é uma oração adjetiva, porque está caracterizando quem? Os políticos. Os políticos que roubam devem ser caçados. Ou seja, está dizendo que todos os políticos roubam, de uma maneira mais geral. Isso porque ele colocou as vírgulas. Olha como muda. Então vamos lá. Quem seria a primeira oração? Chamada oração principal. Os políticos devem ser caçados. Quem devem ser caçados? Os políticos. Então está aqui o sujeito, ó, do verbo devem. Qual a segunda oração? Essa que está entre vírgulas. Ó. Deixa eu só apagar rapidinho aqui. Essa daqui. Ó. Deixa eu só apagar aqui rapidinho para eu colocar de uma maneira bem que vocês não confundam. Ó. Vamos lá. Os políticos é o sujeito do verbo devem. Ó. Devem ser caçados. O que está entre vírgulas é a segunda oração. Que roubam, tá? Quem roubam? O sujeito do verbo rouba é o que, tá? Que retoma quem? Que retoma os políticos. Então, nesse caso aqui, esse que é um pronome relativo morfologicamente. Sintaticamente, ele é um sujeito, tá? Professor, então quando tem vírgulas, a gente diz que é o quê? Essa oração ela tem natureza o quê? Explicativa. Seria a totalidade. São todos os políticos que roubam. Então, analisa aqui, ó. Como a segunda oração é uma oração subordinada adjetiva explicativa, o atributo inferido se aplica à totalidade dos políticos. Tá certo? Então, quando tem entre vírgulas, são todos os políticos que roubam. Ele está dizendo isso. Olha esse outro caso aqui, ó, sem vírgula agora. Maria visitou as tias que moram em Salvador. Maria visitou as tias, as quais, ó, opa, deu para retomar? Deu. As quais. Então, aqui nós estamos diante de o quê? De um pronome. Relativo. Vamos lá, professor. Tem vírgula? Tem não. Quando eu digo Maria visitou as tias que moram em Salvador, são todas as tias que moram em Salvador ou só são algumas? Já deu bizu. Se tivesse entre vírgulas, seriam todas as tias. Como não tem vírgulas, só são algumas tias que moram em Salvador. Ó, é mais restritivo. Maria visitou as tias que moram em Salvador. Então, ele visitou as tias, né, só as que moram em Salvador. Entendeu? Então, é restritivo. Não são todas elas. Não tem como eu dizer que são todas que moram em Salvador. Agora, se tivesse entre vírgulas, aí seria todas as tias deles que moram em Salvador. Tá vendo como tem a diferença?
Então, qual é a primeira oração? Tá aí, ó. Maria visitou as tias. E a segunda oração, que moram em Salvador. Porque eu tenho o que? Pronome relativo que faz essa separação. Como a segunda oração é subordinada restritiva, ela é restritiva porque não tem vírgula, tá? Então, ela vai ter uma natureza restritiva. O atributo inferido não se aplica à totalidade das tias de Maria, ou seja, não são todas as tias que moram em Salvador. Justamente porque eu não tenho essa vírgula. Que ela está dando uma ideia mais restritiva. Mas se uma parcela das tias, cara, uma vírgula muda tudo, tá certo? Ó, informação extratextual. Poderia dizer que Maria viajou? Maria visitou as tias que moram em Salvador. Do jeito que está aí, eu poderia dizer que a tia viajou? Não. A tia poderia ter ido lá para o território dele, lá para o estado dele, e ele ter visitado as tias dele lá. Tá vendo? Então, eu não posso extrapolar informações que o texto não vai trazer para mim. É assim que a gente interpreta texto. Entendeu? A gramática, ela ajuda 100% na interpretação de um texto, cara. Se você saber quais são os termos que retomam. Entendeu? Então, tá aí, ó. Eu não posso dizer que Maria viajou. Essas tias deles que moram em Salvador poderiam ter viajado para o Ceará, sei lá, se ele fosse de lá. E a Maria ter visitado lá elas. Não tenho como dizer que ela viajou para Salvador para visitar elas lá. Então, isso aí é uma informação extratextual, extrapolou. Entendeu? Então, o texto não é suficiente para eu dizer isso. Beleza? Pessoal, vamos aqui encerrar a nossa parte 1 do texto. Fiquem com Deus, até a próxima e não deixem de assistir a parte 2 dessa mega revisão de português. Valeu e um grande abraço!